Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos meus queridos irmãos e você que também ainda não conhece o Evangelho. Hoje você vai conhecer a palavra de Deus e acredito que Deus tem uma palavra para a tua vida. Só lembrando que houve uma alteração no nome do meu canal. O nome do meu canal não se chama mais Minutos com a Palavra, mas sim Momentos com a Palavra, tá bom? O nome do meu canal é Momentos com a Palavra. Bom, só lembrando, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, assine o sininho das notificações para estar recebendo os mais vídeos, tá bom? Em nome de Jesus, não se esqueça, se inscreva no meu canal, tá bom? Momentos com a Palavra. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir um pouco a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia aí. Se você não tem uma palavra, compre uma Bíblia Sagrada, porque você vai entender a importância da palavra de Deus na sua vida. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que diz Deus." Ou, em outras palavras, de toda a palavra que sai da boca de Deus ou sai de Deus. Ou seja, queridos, Jesus estava no deserto depois de sair do batismo, quando ele foi até o Jordão ser batizado pelo João Batista, e quando ele sai da água, ele recebe o poder do Espírito Santo, ele é ungido e batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que, às vezes, quando você está no deserto, às vezes atribuímos a Satanás. Às vezes estamos passando por vales e situações difíceis, atribuímos a Satanás. Mas Pedro diz que a prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Da mesma forma que o ouro é passado pelo fogo, a nossa fé também é passada pelo fogo. Que tipo de fogo? Algumas vezes, problemas, às vezes que nós entendemos do nada, com a família, com o pai, com o amigo, namorada, esposa, e em outras áreas também. Às vezes passamos por momentos difíceis e às vezes isso aí é prova da nossa fé. Filipenses 1:29 diz que da mesma forma que Deus nos chamou para crer nele, também nos chamou para sofrer por ele. O Evangelho não é simplesmente só por nós, também o Evangelho também tem prova da fé, porque para entrar no céu, por intermédio da palavra, nós temos que ser provados, temos que passar pelo fogo para ver se realmente o nosso coração está realmente em Deus, está realmente no Evangelho, se a nossa vontade é de fato morar com Cristo, morar com Deus, ir para o reino de Deus através do Evangelho. Se verdadeiramente o nosso coração está na palavra, está no Evangelho, na Bíblia Sagrada, no ensinamento da palavra, às vezes Deus, muitas vezes Ele nos prova para ver se o nosso coração, muitas vezes, você pode ter certeza, a nossa vida é vida com bonança? Sim, tem paz, tem alegria? Tem, mas também nós somos provados para que realmente, se nós queremos de fato morar com Ele através da palavra, para ver se nosso coração está na palavra de Deus. Por isso que Satanás provou Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer. A Bíblia não fala que ele não comeu e não bebeu. A Bíblia não relata. A Bíblia relata que ele não comeu, mas provavelmente há uma grande possibilidade dele não ter comido nem bebido. Há uma possibilidade, certo? E Jesus aí agora é tentado por Satanás, mas o Espírito Santo que levou a ele. Talvez você está sendo provado. Às vezes eu tenho certeza que também é o Espírito Santo que está te provando, é Deus que está te provando, para ver se o teu coração realmente está no Evangelho e nas coisas materiais daqui da terra, nas coisas físicas daqui da terra. Porque as pessoas, às vezes, quando entregam a vida para Jesus, acham que Jesus é um garçom. Acho que Jesus é obrigado a dar tudo para ela. E não é assim. Jesus
não é nos obrigado a dar nada para nós. Jesus, ele já nos deu o maior presente na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. Esse é o maior presente através do Evangelho. Jesus morreu para te dar um convite, convite é esse, a palavra de Deus, o Evangelho, para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Esse é o convite do Evangelho da salvação. Jesus, ele é tão poderoso que, sendo tentado por Satanás, sendo tentado pelo inimigo, Satanás chega nele e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: não só vive o homem, as escrituras sagradas diz, a palavra diz, o homem não só vive de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida. O Evangelho, a Bíblia Sagrada é alimento para a tua alma, é alimento para o teu espírito. O Evangelho é o alimento, o Evangelho é o pão, o Evangelho é a água, o Evangelho é a força para a tua alma e para o teu espírito. Às vezes as pessoas lutam para as coisas financeiras e materiais, mas esquece da palavra de Deus, esquece da Bíblia Sagrada, esquece do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho vai alimentar a nossa alma, o Evangelho alimenta o nosso espírito, o Evangelho alimenta a nossa vida, o Evangelho nos aproxima das pessoas, o Evangelho nos aproxima da família. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o alimento para as nossas almas, para salvar a nossa vida. Nós só vivemos, sim, de pão, sim, mas o mais importante é a palavra de Deus. Não adianta você ter tudo, mas ter nada. Às vezes você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Será que você tem tudo? Será que realmente você tem tudo? Pare e analise. Faça uma reflexão da tua vida. Faça uma análise da tua vida. Será que esse carro é o suficiente? Será que essa casa boa é o suficiente? Será que as riquezas é o suficiente? Será que esse bom emprego? Será que as coisas à tua volta, financeiramente falando, no mundo físico ou até mesmo sentimental, será que é importante? Que adianta ter tudo isso, mas não ter nada? Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mais importante é o Evangelho, o mais importante é a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus, você precisa do Evangelho. O Evangelho alcança a tua vida hoje, o Evangelho te alcança hoje, o Evangelho entra de providência na tua vida hoje. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do Evangelho, é isso que nós precisamos, é isso que você precisa. A nossa alma e o nosso corpo físico não só vive de pão, não só vive dos alimentos, mas vive do melhor alimento, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Deus te colocou nesse deserto para você entender que pode faltar o alimento, pode faltar os recursos, pode faltar tudo, mas Ele te coloca nesse deserto que pode faltar tudo, mas não pode faltar a palavra, não pode faltar o Evangelho. Às vezes, muitas pessoas têm tudo, mas não tem nada. Uma coisa e um detalhe eu te digo, é muito mais fácil pessoas terem tudo e padecer necessidade do que nós temos pouco e às vezes não tem nada, mas nós temos a palavra. Sabe por quê? Porque no deserto o povo não tinha água, não tinha pão, mas tinha a palavra, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles tinham a promessa, eles tinham o Deus Todo-Poderoso que provê. Você não pode ter nada hoje, está no deserto, você não tem nada hoje, está tudo ruim para a tua vida, mas você tem a esperança da palavra, você tem a palavra, e a palavra entra com providência, ela provê, porque você se alimenta dela, e ela te dá a esperança de morar no reino de Deus. E quando você crê pela fé na palavra, mesmo assim faltando tudo, e com menos na hora que você espera, vem a providência de Deus. Tem pessoas que têm tudo, mas não tem nada. É mais fácil. Salomão diz: é melhor um bocado seco e ter paz do que uma casa com abundância e com contenda. Que adianta ter muito, mas não ter nada? Que adianta ter muitas riquezas, ter a casa farta, mas não tem paz, não tem amor, não tem o dono de tudo, não tem o dono da palavra. Às vezes muitas vezes não temos nada, ou até mesmo pouco, mas nós temos a palavra. E essa palavra nos ensina que Ele cuida de nós. Quando menos nós esperamos,
a providência vem. Por quê? Porque nós acreditamos na palavra, porque ela nos alimenta. Jesus quer te dar essa palavra e você vai entender. Às vezes você está no deserto, está faltando tudo, mas Deus quer te ensinar uma coisa. Você que é cristão e você que não é cristão, talvez você não tenha, mas Jesus quer te dar o melhor, o Evangelho, a palavra. Quando você entender que mesmo não tendo nada, mas você vai ter tudo, é a palavra. Aprenda isso. É melhor ter a palavra e ter tudo do que ter tudo e não ter a palavra. Aprenda isso, porque aprendemos com a palavra, com a esperança que o dono da palavra vai suprir. Essa é a mensagem para a tua vida. Que Deus te abençoe. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações. Ao lado vai estar escrito todos e você clica no todos para receber todas as minhas notificações, todas as mensagens. Não se esqueça de se inscrever no canal Momentos com a Palavra. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.